Se eu tenho alguma dica, não fume. Nunca. É um caminho sem volta. Não se sabe ao certo a verdadeira origem do cigarro. Há relatos de que ele já era consumido por civilizações antigas na América Central. No século IX, por volta de 1850, o produto já era consumido no Brasil, que também exportava o tabaco para outros países da Europa, como Portugal e Espanha. Uma pesquisa norte-americana, feita no ano de 2015, em 195 países, concluiu que há cerca de 1 bilhão de fumantes no mundo. No Brasil, cerca de 20% da população fuma, o que corresponde ao 8º lugar no ranking mundial dos países que consomem o tabaco. Gabriel Menon é uma das quase 2 milhões de pessoas que começaram a fumar ainda jovens. Bom, tenho 30 anos, eu sou fumante há 14 anos. Comecei na adolescência, quando estudava os pré-vestibulares aí. Depois na faculdade aumentou ainda mais o meu consumo, cigarro e café. Era a companhia das noites de estudo. Hoje eu tento parar faz 2 meses, é uma dificuldade enorme. Todo dia é uma luta, sempre tem uma vontade ou outra, o cheiro já lembra uma vontade, o estresse cotidiano também já dá vontade. Se beber uma cerveja ou outra dose de álcool também aumenta 10 vezes essa vontade. Noroel Marcondes começou ainda mais cedo. Comecei a fumar com 7 anos de idade. Quem ensinou eu a fumar foi a minha avó, na fazenda, cigarro de palha. 7 anos de idade eu já dava a minha primeira tragada com a minha avó de brincadeira. E aí, no decorrer do tempo, com 9 anos de idade, eu já fumava cigarro na escola, pra você ter uma ideia, escondido dos professores, do pai, da mãe. E eu fui fumando até os meus 27 anos de idade. Aí, quando estava com 27 anos de idade, comecei a praticar esportes, parei de fumar. Parei de fumar por 20 anos. Nesses 20 anos que eu parei de fumar, eu pratiquei muito esporte, tudo, mas com 47 anos de idade, voltei a fumar de novo. Com 47 para 48 anos de idade, voltei a fumar de novo. Nesse período que eu voltei a fumar de novo, eu fumava uma média de carteira, assim, tipo uma carteira por dia. Às vezes, uma carteira durante 2 dias, né? Não era muito, não. São várias as consequências para a saúde por parte de quem é fumante. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, a principal causa de morte evitável do mundo. O Ministério da Saúde gasta 23 bilhões de reais por ano para tratar doenças relacionadas ao fumo. A psicóloga Débora Cheny explica os malefícios causados por essa droga. Para começar, é importante pensar que o cigarro, assim como outras drogas, desempenham um papel importante na vida do sujeito. Importante no sentido que ele vai ser um amenizador, né, de alguns atritos. Por exemplo, a partir do momento que o sujeito começa a utilizar o cigarro com frequência, o cérebro dele vai entender aquilo como um remédio. Então, quando o sujeito se deparar com alguma situação de atrito, alguma situação de ansiedade, alguma situação de estresse, ele vai recorrer ao cigarro para aliviar essa tensão. Assim como não só as drogas, né, populares, conhecidas, né, como populares, mas as drogas farmacêuticas também, né, tem essa função de, entre aspas, dar a sensação de cura, né, dar a sensação de alívio. Enfim, então o cigarro ele tem esse papel. A
fumaça do cigarro contém milhares de substâncias tóxicas, dentre elas o alcatrão, que é um agente cancerígeno, o monóxido de carbono, responsável por doenças cardíacas, e a nicotina, que é uma droga que, além de acelerar a frequência cardíaca do usuário, causa dependência, sendo a principal responsável por gerar vício aos fumantes. Em decorrência de problemas relacionados ao fumo, Noel Marcondes se viu forçado a abandonar o vício mais uma vez. Aí, aos meus 53 anos de idade, eu sofri um infarto do miocárdio, né? E proveniente do cigarro. O cigarro, a nicotina matou 10 centímetros de veia coronária esquerda, e eu levei sorte que a veia não arrebentou. Aí o médico ainda comentou comigo que eu levei muita sorte por não ter sido um infarto fulminante, né? Que quando arrebenta a veia, ela simplesmente trancou, dobrou, ela praticamente dobrou, né, a veia, aí deu um infarto. Aí tive que fazer o cateterismo, pôr um stencil na veia para continuar de boa, né? Mas daí, a partir desse momento, eu parei de fumar, não fumei mais, né? Sempre tenho vontade de fumar, mas agora com a cabeça que não vou fumar mais, né? Porque o cigarro é muito viciante, ele estimula a gente de 5 em 5 minutos, tem que estar fumando, 10 em 10 minutos, tem pessoas que é de hora em hora, né? E tem gente que é de meio-dia, 1 ou 2 cigarros por dia. No meu caso era de hora em hora quase. É possível ainda ser mais específico quando se trata de problemas de saúde relacionados ao tabagismo. 30% das mortes por câncer de boca são consequências do cigarro. 90% das mortes por câncer de pulmão têm como principal responsável o cigarro. 85% dos falecimentos por bronquite ou enfisema, adivinhe, o cigarro está por trás também. João Pedro teve que encarar a morte de um amigo por conta da droga. Bom, minha relação com o cigarro, assim, é bem antiga já. Hoje eu tenho 36 anos, fazem 20 anos que eu fumo, então comecei bem cedo. De lá pra cá eu acho que eu nunca parei. Já tentei várias vezes sim, mas não consigo. Você acha que você tem controle, mas você não tem. É a primeira vez que eu tentei parar de fumar foi porque um amigo meu morreu por causa do cigarro. E eu tentei parar e eu não consegui. Outra vez foi por causa de uma crise muito forte de tosse que eu tive. Eu já estava fraco, eu havia vindo emagrecendo já e estava passando muito mal. E meus próprios pais me levaram pro médico. E o olhar deles, era uma coisa que eu nunca mais queria ver na vida. E foi o que fez eu tentar parar mais uma vez. Hoje eu diminui o consumo, mas não consegui largar o cigarro em si ainda. Os homens fumam mais que as mulheres. No Brasil, 30% dos homens é fumante. Já as mulheres que consomem cigarro estão na faixa dos 20%. Fernanda Skrepka, por exemplo, falhou na luta contra o vício por conta da convivência com seu marido, que também é fumante. Eu comecei a fumar com 14 para 15 anos, na época do colégio. Só que naquela época eu fumava pouco, né? Fumava 1, 2 cigarros por dia, porque fumava escondido do pai e da mãe. Passou os anos, né? Daí conforme foi passando, foi aumentando, né? O número de cigarros. A gente começou na escola com as amigas, né? Por brincadeira, tudo, mas eu viciei. Hoje em dia eu fumo uma carteira de cigarro por dia. Todo dia. Não consigo parar. Já tentei parar de fumar. Já fiquei 7 meses sem fumar. Mas como meu marido fuma, eu senti o cheiro, vinha à vontade. Daí nunca consegui. Daí voltei depois de 7 meses, todos esses anos. Daí só esse tempo que eu consegui ficar sem realmente o cigarro.
Eu fumo porque é o vício, já a gente tenta parar, mas é difícil, me dá muita ansiedade. Quando eu penso em parar de fumar, parece que daí eu fumo mais ainda. Dá muita ansiedade, eu fico nervosa, estressada. Hoje em dia, na verdade, nos últimos 4 anos tem muito a ver porque eu fico na casa, né? Eu não trabalho fora. Então eu tenho muito tempo livre, porque quando eu trabalhava fora eu fumava menos, e como hoje eu tenho meu tempo livre, eu fumo a hora que eu quero, né? Eu fumo mais. A luta contra o vício exige muita força de vontade e apoio daqueles que estão ao redor do fumante. Débora volta para falar dos tratamentos possíveis. Como tratar o tabagismo é uma questão bem singular de cada sujeito. Então, é um tratamento difícil que exige do sujeito uma dedicação focada no tratamento, o que também é muito difícil porque a abstinência é difícil, mas existem alguns tratamentos, né? Além dos tratamentos químicos, né, que é com remédios, existem alguns grupos, né, que visam ajudar os sujeitos, né, auxiliarem os sujeitos nesse tratamento contra o cigarro, mas é importante que nesses grupos eles conversem sobre o cigarro, né, sobre qual que é o papel do cigarro na vida do sujeito, que eles falem sobre isso, que eles falem qual é a sensação que o cigarro causa, que eles possam falar sobre isso. E também tem a terapia, né, a terapia clínica, que também é bem importante para conversar sobre isso, né, para conversar o que envolve o sujeito nessa dependência, né, qual é a função dessa dependência na vida do sujeito, porque a dependência ela sempre vai ocupar um espaço de falta na vida do sujeito. Então é preciso conhecer esse espaço, é preciso desvendar esse espaço para que daí o sujeito comece a reconhecer isso e a reconhecer que ele pode viver sem a dependência. Então é um tratamento que exige tempo, né? Não é um tratamento do dia para a noite, mas é um tratamento possível. Quando se trata do vício que mata mais pessoas no mundo todo, vale a pena fazer uma força para abandoná-lo. Então, se eu pudesse voltar no tempo atrás e não fumasse, com certeza eu faria essa escolha. Economizaria dinheiro e teria um pouco mais de saúde também. E aconselho a ninguém a fumar, e nem por brincadeira, né? Desde pequena, começa com pouca coisa, depois vai aumentando a vontade, você vai fumando mais e mais, né? Quando você vê, tá viciado. E o vício do cigarro é muito ruim de largar, ele estimula demais a gente a querer mais, né? É uma droga bem viciante mesmo. Se eu tenho alguma dica, não fume. Nunca. É um caminho sem volta. Este é um radiodocumentário produzido por Leon Gomes, Rafael Dias e Vinícius Liberato, com supervisão de Gilson Busqueiro e apoio técnico de Fábio Forne, para a disciplina de Rádio Jornal Laboratório.